Frankenstein é um dos aliens mais inteligentes do Ben, ou já foi? Como assim? Vamos entender isso no vídeo de hoje. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, como foi que eu cheguei a essa conclusão, a me perguntar sobre isso? Bom, vamos levar em conta aqui o Dr. Victor, um dos vilões aí mais imponentões apresentados a gente no clássico, né, na saga dos monstros, lá dos Ské, muito massa, né? E a gente vê que ele era tão inteligente a ser capaz de se transformar em um ser humano, se disfarçar como um ser humano. Aí muita gente já me perguntou isso nos comentários, como é que ele faz isso? E, bem, não é tão difícil de imaginar não, por causa que em Força Alienígena nos é apresentado aquelas máscaras de identificação, né, que você coloca no rosto, aí você pode se disfarçar de outra pessoa, de um alienígena, né? Como o Ben, ele se disfarçou como um DNA alien. Como é que eu estou? Você não mudou muito, tá mais alto. O Kevin, que mais pra frente ele usou aquilo ali pra se disfarçar, pra ninguém ver a sua forma monstruosa, parecer mais com a sua forma convencional. Então a gente pode imaginar que no clássico, o Dr. Victor, por ser inteligentão, ele usou uma tecnologia parecida com essa para poder se transformar e se disfarçar como um ser humano. Então você pensa, o Dr. Victor ele é um transiliano, então isso quer dizer que é por causa disso. O Frankenstein é da mesma espécie que ele, então os transilianos no geral são inteligentes. Não é bem assim a partir de Benedito do Universo, por causa que a gente é apresentado aí aos outros transilianos e a gente vê que eles não são tão inteligentes assim, eles são bem bobões, eles ficam lá acreditando que o Ben ele é um monstro e tudo mais. Até a Victoria lá, ela se apaixona pelo Ben por causa que ele tá com umas espinhas, aí depois que ele perde as espinhas ela não quer nem saber dele. Inclusive era um chipzinho massa, né? Eu chipava eles dois, logo dizendo aí, hashtag Ben e Victoria. Meu Deus, que negócio errado. Oi, você é... Victoria. Ele falou meu nome. Qual a sua cor preferida? É verde, gosma? A minha também. Qual a sua comida preferida? É grude? A minha também. Victoria Tennyson. Então, se isso não era algo da espécie, era algo que o próprio Dr. Victor, que era inteligentão, não um poder dos transilianos no geral, por que é que eu perguntei se o Frankenstein era um dos aliens mais inteligentes do Omnitrix? Porque no clássico era para ser assim. Tinha um pop-up que dizia que o Ben Victor, que era o nome dele na época, né, era um dos aliens mais inteligentes do Ben e tudo mais. Tanto que o Ben 10.000, ele utilizou o DNA transiliano, né, a transformação transiliana, para criar o Omnitrix do Ken, um dos aliens, né, que ele usou as transformações mais inteligentes, né, tem uma massa cinzenta e também o Frankenstein. Falando em pop-up, tem muitos deles que estão perdidos e o Daniel fez uma petição para implorarmos a HBO ou Max nos dar acesso a esses pop-ups. Aí você pode me perguntar, por que eu mesmo não resolvo isso, já que sou tão poderoso? Se eu quisesse eu resolvia, mas isso é assunto para mortais, e não quero me intrometer diretamente, mas só digo uma coisa, se você não assinar a petição, cujo link estará na descrição do vídeo, eu invocarei um buraco negro no seu vaso sanitário. Ou seja, é bem legal a gente imaginar isso, que a lore do Frankenstein no clássico era isso, ele ser parrudão, né, que ele é fortão assim, ser um alien elétrico e ainda por cima ele ter aí a sua inteligência. E tanto que a gente meio que nota isso, né, de uma forma mais sutil, por causa que o Ben, a primeira vez que se transforma nele, né, no Ben Victor, ele fala assim: Corpo eletromagnético sinistro. Vamos imaginar aqui. Cara, o Ben, ele não é assim de se tocar logo de cara, assim, que o tal alien tem tal poder, entendeu? Tipo, que nem o Bala de Canhão, né? O Bala de Canhão, quando o Ben se transformou nele a primeira vez, ele ficou lá todo, oxe, o que é que eu faço? Como é isso aqui? Talvez eu possa disparar raios gelados com os olhos. Expulsões magnéticas. E da mesma forma foi com o Idem, na época chamado de clone. Um outro ET? Haha, que beleza! Vamos ver o que você faz. Parece que você não é forte, nem nem rápido. A gente! Olha! Show! E eu sou macho. Entendeu? Ele não conseguia, assim, de primeira sacar logo qual era o poder do alien, entendeu? Ele demorava, é que depende de alien em alien, entendeu? Mas geralmente ele demorava, assim, pra identificar qual era o poder do alien. Mas em Força Alienígena, a gente sabe, né, que é aquela informação que o Daniel McDuff falou,
que o Ben, ele recebe as informações dos aliens, por isso que ele conseguia se transformar na hora e já gritava o nome, por causa que ele já sabia as informações dos aliens, então ele não tinha dificuldade assim, né, para identificar logo de cara qual eram os poderes deles. No caso do Frankenstein, na hora que ele se transformou, ele já percebeu ali o que é que ele pode fazer, entendeu? Então não que isso era uma coisa que já tinha no clássico, não, no clássico o Ben não recebia as informações dos poderes dos aliens da espécie no geral, não, mas o que acontece ali é que a gente pode deduzir que era por causa da inteligência, entendeu? Ele já tinha uma inteligência ali, então ele conseguiu entender o que é que ele fazia, tá ligado? Então faz muito sentido, é uma coisa que conecta uma com a outra, né? O fato de os transilianos, na lore original, serem inteligentes. Só que aí o que foi que aconteceu? Vamos para a Força Alienígena e é nos apresentado quem? Artrópode, nosso querido aí, caranguejo aí, elétrico e tudo mais, né? Sou uma casquinha de Siri. E aparentemente uma casquinha com intelecto avançadíssimo. Portanto, devo nomear esta forma de vida como uma espécie mais apropriada. Artrópode! E a gente nota que ele tem um aspecto semelhante ao Frankenstein, né? Por causa que, os aliens no Força Alienígena, eles eram para ser fusões, né, dos aliens do clássico, né? Fogo-fato seria uma fusão do Chama com os pó-selvagem e assim vai. No caso, o Artrópode, ele lembrava assim, o Frankenstein juntamente com o Massa Cinzenta, né? Porque é um inteligente e o outro é elétrico. Mas assim, como eu dei essa explicação que no clássico era para o Frankenstein ser inteligente e elétrico, então o Artrópode ele não é uma fusão, ele é simplesmente uma cópia, um Ctrl-C, Ctrl-V do Frankenstein, entendeu? Então é muito engraçado a gente pensar nisso, né? De que é triste também, né? É engraçado, mas é triste, por causa que eles jogaram tudo no lixo, né? A lore lá dos transilianos. E foi tudo aplicado aí para os cerebro-crustaceanos. É bem paia isso, tanto que os gringos, eles vão lá e não gostam dessa lore, eles ficam com raiva e tudo mais. E tem alguns fanfics, né, que eles fazem, que eles colocam, né, que os transilianos, eles têm esses poderes aí de inteligência. E, mano, vamos imaginar, seria bem legal, por causa que em Universo, o Derek, ele sempre pegava essas informações pop-up, pop-up, pop-up. Tanto que o Espantoide, na série, ele só não apareceu tendo poderes além de soltar ácido pelos dedos, né, que era uma informação que tinha no pop-up, por causa que o Derek não achou essa informação na época. Como assim você não assinou a petição? Não dá, não tenho mão. Então eu acredito que se ele tivesse achado essa informação dizendo que os transilianos são a raça inteligente, aí depois dos galvanianos, ele ia colocar isso aí na série. Imagina aí, a saga dos monstros, né, lá no sistema Eno seria bem diferente do que a gente imagina. Pensa aí comigo, uma guerra dos cerebro-crustaceanos e dos transilianos, né? Os transilianos sendo mais inteligentes que os cerebro-crustaceanos, só perdendo obviamente para os galvanianos, eles tendo uma guerra ali, um confronto. Só que os galvanianos, para mostrar que eles são mais inteligentes, eles seriam os pacifistas. O Azimuth chegaria lá e dizia, vocês nunca serão mais inteligentes que nós, por causa que vocês querem brigar aí para ver quem é o mais inteligente. Porque o Azimuth não liga para isso, né? Ele só quer saber da paz. Embora o Azimuth já tenha mandado bem brigar. Eu sou o Azimuth, criador do Omnitrix, escultor de mundos, o ser mais inteligente em 5 galáxias. É claro que tiro de você. Ben Tennyson, tira dele. O Azimuth tá me pedindo pra brigar. Você acha que eu vou perder essa chance? Mas tem que se enquadrar nos padrões universais, mas isso não me impede de afirmar o quanto o cara é hipócrita. O Daniel até fez vídeo sobre isso. E também, cara, que ia tirar esse negócio, né, do Frankenstein, que ele ser mais um alien parrudão aí, com poderes elétricos, entendeu? Porque muita gente fala, né, o próprio Mosquito, né, o Pee-wee também, eles falam que o Frankenstein que ele é genérico, essas coisas, mas eu acredito que se ele fosse aí o inteligentão, ia tirar esse negócio, ia ser um poder adicional, porque o próprio Ben meio que menospreza, né, o Frankenstein, por causa que ele fala que ele é um alien pra bater e tudo mais, sendo que o Trovoada, né, que é a contraparte dele, então, né, consequentemente a gente já sabe, já falou muito disso aqui no canal, que a contraparte do alienígena de uma dimensão alternativa, ele faz uma coisa, então a versão do Ben Prime também faz. O Trovoada ele pode acompanhar o Rock numa corrida, o Frankenstein também é capaz de fazer isso. Fora que o Victor, no clássico, ele mostrou todos aqueles reflexos lá, né, pra desviar do XLR8 e tudo mais, né, dar uma surra nele. Então eu acredito que se o Frankenstein fosse inteligente, ele ia ser um alien melhor, mais aproveitado. E teria jeito do Ben ele se tornar inteligente com o Frankenstein só se o próprio Ben ele fosse lá estudar, se dedicasse pra ser inteligente. E consequentemente, não ia só acrescentar
inteligência para o Frankenstein, assim como todos os outros alienígenas, porque se o Ben é inteligente, os outros aliens são, e se aprimorar o Massa Cinzenta e o Artrópode, que já são aliens inteligentes. Tipo, o Ben, ele ia conseguir entender as coisas que ele fala quando ele é o Massa Cinzenta. Mas a gente sabe que isso é uma coisa muito difícil. Uma outra opção que o Ben poderia utilizar é em supremacia, que ele estava com o Super Omnitrix, que faz a cópia genética, né? E na época ele não tinha o DNA do Frankenstein desbloqueado, por causa que ele só foi desbloqueado depois que o Ben 10.000 chegou lá e desbloqueou todos os aliens antigos. Então, como o episódio do Victor ressurge, ele é antes do episódio do Ben 10.000 retorna, dava pro Ben ele ir lá escanear o Victor, aí virar uma cópia genética dele e tudo mais, né? Que o Super Omnitrix tem esse negócio de copiar. Aí ele ia ser inteligente? Não, ainda não. Pra ele ser inteligentão como o Victor, ele teria que estar muito tempo transformado, aí o DNA ia se sobrepor e aí não ia ter nada de Ben. Daí ele vai se tornar um 100% transiliano graças ao fator Fublau, né, galera? Essa ia ser a maneira viável aí, que infelizmente não é uma maneira que o Ben optaria, acredito eu, de ser inteligente como o Frankenstein. Então, tá o caso perdido aí, né? O bichinho, ele não ganhou aí a vaga da inteligência, foi injustiçado, né, na minha opinião. Eu acho que ele deveria sim ter essa vaga da inteligência, mas comenta aí o que é que você achou dessa informação desse vídeo aqui. Mas é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!